Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre base e dimensão. Diz-se que um espaço vetorial V é de dimensão finita, n, ou é n-dimensional, e a gente escreve isso como dimensão de V igual a n, se existem vetores linearmente independentes, E1, E2 até En, que geram esse espaço vetorial V. Essa sequência E1, E2 até En é então chamada de uma base de V. Alguns resultados importantes sobre base e dimensão. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de V têm o mesmo número de elementos. Então essa é uma característica importante. Todas as bases do espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. E além disso, se a dimensão de V for finita, se ela for igual a n, qualquer conjunto com n mais 1 elementos ou mais vetores é linearmente dependente, ou LD, conforme a gente chama abreviadamente. Qualquer conjunto linearmente independente, ou ele é parte de uma base, ou ele é um pedaço de uma base, e com isso, se ele for estendido, ele pode ser completado até que ele forme uma base. Qualquer conjunto Li ou é uma parte de uma base ou é também uma base. Mas se ele não for uma base inteira, ele pode ser completado até que ele forme uma base. Um conjunto Li com n elementos necessariamente será uma base do espaço vetorial. Como exemplo, seja o espaço vetorial de todas as matrizes 2×3 sobre o corpo K. Então, a dimensão de U é 6. A gente faz 2 vezes 3, então chega na dimensão de U, que é 6. Se a gente pegar, então, essa matriz 1, 0, 0, 0, 0, essa daqui seria o vetor 1 da base, e as demais matrizes seriam os vetores V2, V3, V4, V5 e V6. Juntos, esses 6 vetores, eles formam uma base de U. Nesse caso, como a base de U tem 6 elementos, nós dizemos que a dimensão de U é igual a 6. Mas, geralmente, você já vê o espaço vetorial de todas as matrizes M por N, com M linhas e N colunas. E seja E e J, em V, a matriz cujo elemento IJ é 1, e que tem 0 nas demais posições. Então, esse conjunto, como neste caso aqui, ele é uma base, chamada base usual de V. No caso aqui, dessa situação, o V seria o espaço vetorial formado pelas matrizes com M linhas e N colunas. Então, uma forma de formar uma base para esse espaço vetorial de matrizes seria escrever matrizes com 1 em uma posição e 0 nas demais. E aí esse 1 ele vai transladando para as demais posições, e cada vez que ele faz uma translação para uma outra posição, a gente tem um novo elemento da base. Por exemplo, se a gente pegar o espaço V, como sendo o espaço vetorial das matrizes do tipo. Então, a gente pegou aqui matrizes do tipo x, y, z, w, h, k, k, h. Então, uma base de V, ela seria, por exemplo, 1, 0, 0, depois esse 1, ele translada para outra posição, e aí eu obtenho um outro elemento dessa base. Fazendo uma translação desse elemento para outra posição, não importa aqui a posição, a gente tem outro elemento da base. Fazendo a translação dele para outra posição, nós temos
um outro elemento, e assim por diante. Se ele vai ocupar outra posição, nós temos um outro elemento da base, e, por fim, se ele ocupa essa posição, nós temos mais um elemento. Então, observe aqui que a gente tem um elemento na base, 2, 3 elementos, 4, 5, 6 elementos. Né? E essa matriz é uma matriz 3 por 2, então 3 vezes 2 dá 6. Ok? Então, esse espaço vetorial ele teria como uma de suas bases essa base aqui que foi apresentada. Como exemplo 2, seja W o espaço vetorial de todos os polinômios com a incógnita t, de grau menor ou igual a n. O conjunto, se a gente pegar esse conjunto, 1t, t ao quadrado, até t elevado a n, ele é linearmente independente e gera w. Né? Se ele é linearmente independente e gera w, então ele satisfaz as condições necessárias para que ele seja também chamado de uma base de w. Logo, a dimensão desse espaço vetorial w ela é dada por n mais 1, porque nós temos aqui de 1 até n, então nós temos n elementos, e mais o elemento 1. Né? Então, seria n mais 1, a quantidade de elementos que nós temos na base, que é igual à dimensão de w. Como exemplo 3, por exemplo, se a gente pegar o K4, né? Cujos elementos são da forma são x, y, z, w, né? São sempre agrupados de 4 em 4 dessa forma. Então, se a gente pegar esses elementos aqui, né, em K4, eles são LI. Né? Por quê? Porque se a gente agrupar eles em uma matriz, né, a gente observa que essa matriz ela pode ser escalonada, né? Ela pode ser colocada na forma escada. Né? Então, a gente afirma quando esses elementos podem ser colocados em uma matriz, e essa matriz é uma matriz da forma escada, então a gente fala que eles são LI. Né? E, além disso, como a dimensão de K elevado a 4 é igual a 4, eles, além de serem LI, eles formam uma base de K elevado a 4. Exemplo 4. Os vetores, né, em R3, se a gente pegar todos esses vetores aqui, em R3, né, eles são LD. Por que eles são LD? Porque a dimensão de R3, né, é 3. E nós temos aqui 4 vetores. Então, não é possível que eles sejam LI, né, já que eles fazem parte de um espaço vetorial de dimensão 3. Então, se a gente pegar esse grupo de 4 vetores, né, eles são LD. Por exemplo, como base de R3, a gente poderia pegar aqui, ó, 100, 010 e 001. Esses vetores, eles geram cada um desses 4 vetores aqui, né? Já que eles são bases de R3. Isso é só uma informação complementar. Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente treinar essa parte.